Oi, gatas! Me chamo Ketri, sou especialista em postiça realista. Vem comigo aprender o passo a passo dessa postiça maravilhosa. Como vocês podem ver, eu começo fazendo a minha área da cutícula. Venho com a minha broquinha fazendo todo o levantamento da cutícula, tirando aquela pelezinha que fica ali por cima da unha. Gente, eu acho esse passo super importante, porque além de dar um acabamento perfeito na área da cutícula, ele ainda diminui o nosso tempo em mesa, facilita super a nossa cutilagem, tá? Aí primeiro eu faço um lado, depois eu mudo a rotação do meu motor e faço o outro lado, tá? Eu não consigo fazer os dois lados com a mesma rotação. Acabei esquecendo de gravar fazendo a cutilagem da unha, mas enfim. Logo após fazer a cutilagem, eu venho com a minha broca mandril, coloco o meu motor na velocidade mínima e venho fazendo ranhuras na unha da cliente. Eu coloco o meu motor na velocidade mínima para não correr risco de danificar a unha da cliente, tá? Logo após tirar todo o brilho da unha da cliente, eu venho aplicando meu prep. Eu uso esse maravilhoso da XD. E logo em seguida venho com o meu algodão prensado, tá? E logo já venho medindo e colando as minhas postiças, tá? Eu coloco a quantidade de cola que eu acho que vai ser ideal para aquela unha e venho rolando de cima para baixo, tá? E seguro por 15 segundinhos. Dessa forma, gente, não cria bolha, tá? Agora eu vou vir fazendo as minhas unhas encapsuladas. Eu vou começar pela cascata de glitter, tá? Começo aplicando top coat e logo em seguida eu venho jogando por cima mesmo o meu glitter, tá? E venho arrumando ele depois, principalmente na área da cutícula, com um pincel, tá? Pra não ficar excesso de glitter, que não pode ficar, senão na hora de colar vai ficar alto, horrível. Depois que eu arrumo o glitter, eu levo pra cabine por 30 segundos pra fixar, tá? Amigas, vocês viram que é aí que eu usei o glitter Frutacô, né? E vocês sabem que quando a gente encapsula ele acaba ficando assim, meio transparente, sem graça. E a técnica que eu uso para ele ficar perfeito é essa daí. Logo após, quando ele volta da cabine, que eu deixo lá 30 segundos, eu venho aplicando uma camada bem fina do esmalte que eu vou usar para fazer as outras decorações. Aplico o esmalte, levo para a cabine por 30 segundos e quando ele volta da cabine, eu aplico uma camada bem fininha de top coat, tá? E levo novamente por 30 segundos na cabine. E fica assim, gente, maravilhosa. Agora eu vou vir fazendo a minha unha encapsulada com madrepérola. Aplico uma camada bem fina de top coat e venho aplicando as minhas madrepérolas, tá? Eu sempre procuro, principalmente a parte que vai pegar em cima da unha, colocar umas madrepérolas bem fininhas, tá? Para não ficar grossa e não dar bolha, tá? Aí eu arrumo e levo pra cabine por 10 segundos, tá? Depois que eu retiro ela da cabine, eu venho novamente aplicando uma camada fina de top coat e venho aplicando as minhas folhas de ouro, tá? Venho despedaçando ela, arrumando ela da melhor forma que eu acho que vai ficar bonito, tá? Levei pra cabine novamente, depois eu vim finalizando com o top coat e levo por mais 30 segundos na cabine. Agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço o formato, lixamento, dou acabamento na área da cutícula, tá? Eu começo cortando a unha no tamanho que a cliente quer e essa cliente queria formato almond, então comecei lixando a ponta da unha com a lixa um pouquinho inclinada e logo vim lixando as laterais. A almond eu não lixo muito a ponta dela, eu só vou lixando as laterais mesmo. Mas como essa unha eu tava também diminuindo e na hora do lixamento, eu fui lixando a ponta, mas geralmente eu só lixo mais as laterais, tá? Aí eu fui lixando as laterais até eu ver que tava do jeito que eu queria. Logo em seguida, eu já vim com o meu motor, dando acabamento na área da cutícula, tirando todo o relevo da postiça para deixar ela o mais parecido com o alongamento em gel, tá? Na ponta, eu faço tombado e nas laterais eu faço com o motor em pé, tá? E vou tirando todo o relevo. Meninas, e nessa hora a gente tem que tomar muito cuidado para não criar buraco nas unhas, tá? Então, vai com o motor na velocidade que você sabe que você vai conseguir conduzir as canetas sem criar nenhum tipo de buraco. E repetindo, tá? Ponta, deitado, lateral, com caneta em pé, tá, meninas? Isso vai dar um acabamento perfeito a vocês. E logo em seguida eu já venho com
a minha lixa buffer, tirando todo o brilho da unha. Meninas, agora eu já venho fazendo minha esmaltação, tá? Eu dou uma primeira camada bem fininha com o meu pincel língua de gato. Eu vou mais próximo da área da cutícula que eu consigo, mas eu não encosto, tá? E se borrar, vocês limpem antes de levar pra cabine, porque depois que levar pra cabine não sai de jeito nenhum, tá? Ó, aí vocês vão vendo como eu vou fazendo. Aplico o esmalte o mais próximo da área da cutícula que eu consigo, sem borrar. E meninas, eu aplico essa primeira camada fina, levo pra cabine por 30 segundos. Agora eu já vou vir com a minha segunda camada. Aí eu já uso um pouco mais de esmalte e aplico e levo pra cabine por 60 segundos, tá, meninas? Sim, eu aplico e já logo levo o dedo pra cabine para não correr risco de escorrer o esmalte, tá bom? E lembrando novamente, tá? Na segunda demão é o mesmo. E na segunda demão eu só acrescento um pouco mais de esmalte. Mas eu levo o mais próximo da área da cutícula que eu consigo, sem borrar, tá bom? E eu não uso aquele pincel fininho porque eu acho... Ó, eu borrei, mas eu já venho logo limpando com o palito, ó. Voltando aqui, eu não uso aquele pincel fino próximo da área da cutícula, porque eu acho mais bonito não usar, que fica aquele efeito gel, fica aquela unha mais parecida com o gel possível, tá bom? Aplico o esmalte e levo pra cabine por 60 segundos, tá bom, meninas? Agora eu venho finalizando todas as unhas com o top coat, tá bom? E o top coat, meninas, também eu aplico e logo levo para a cabine por 60 segundos para não correr o risco de escorrer. Meninas, e esse foi o resultado dessa postiça realista, que assim ficou perfeita.